Pá, isso. Oiê, agora sim, Beleza? conseguimos. Opa. Consegui entrar aqui pelo tablet, porque olha, meu. E agora? Agora a E gente tá dentro. não, e agora que é o seguinte, né? Que o troço. Tu gira a tela agora, ou tu fica deitado assim. Não, eu queria fazer pelo celular, até porque a câmera é melhor, mas o problema é, não consigo, entendeu? Quando tu tiver aumento, daí tu vai poder fazer. Ah, que saco. Acho Tá. que tá pelo perfil pelo teu perfil do Pelo meu. Profiscast. O Uhum. Carlos. Deixa eu ver aqui. Bom que Tá. todo mundo conseguiu entrar. Não, menos mal. Deixa eu ver aqui. Podcast. Não, não, não. Carlos Passandinho. Cadê? É que não sei se é problema de conexão, enfim. Eu não sei também. Sempre acontece Horrível, uma coisa. horrível. No celular tá travando, 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 travando. Eu vou desistir. Vou escorar o iPad aqui na jarra aqui do café e vai ser assim, dane-se. Tá. Eu O fiz problema uma gambiarra, escorei um monte de coisa, botei eu tinha livrinho organizado tudo bonitinho aqui, com fone de ouvido, já larguei de mão tudo, tá? que Dane-se. chique que Aquela, tu é. aquela bolinha do ao vivo, sabe? Aham. Não aparecia pra mim esse negócio. Né? Tá. Agora já foi todo mundo embora também, tá? Não, ó, tem duas pessoas assistindo. Tá, vamos lá então. A gente, pelo menos depois a gente sai. Tu sabe salvar, né, Elisângela, esse Sim. bagulho. Acho Aí que fica Ele salvo, não? fica tu nas redes, era isso. Tá. É, as pede pra minhas sempre ficam compartilhar. salvas. Quando eu falo uma coisinha estranha, sempre fica salva. Tá, Ele pergunta se tu quer compartilhar e tu compartilha. Como é que tá. faço aí, Regina? Pelo amor de Deus, vocês me ensinam. Quando terminar, vai Ah, tá. aparecer compartilhar. E tu compartilha. Ah, bom, então. É o 9, né? 9 o quê? Tá. É o Profiscast 9? Para não Ah, esquece não. Então, bom, boa. estamos finalmente, depois de muito sacrifício aqui, brigando, quase toquei tudo na parede aqui. Um agradecimento especial à MHNet também, que a internet é um lixo, tá? Daqui de casa. E então, fazê-los bem-vindos, por enquanto só Rafael e Elisângela. Eu vi que tinha entrado uma aluna ali. Mas ela, depois que eu fechei o vídeo, ela desistiu, foi fazer outra coisa da vida dela. Mas estamos aí para o nosso nono Profiscast, então. Tá? E vamos ao que interessa, tá? Assuntos que nós já temos alguns dias aí para discutir, que são... primeiro, tá? Vou começar com o plebiscito. Tá? Então, para quem não sabe e for assistir esse vídeo, aí os colegas, existe rolando, tá, no Brasil um plebiscito, tá, encabeçado por algumas, enfim, lideranças, associações, tá, Sindicato. sindicatos, partidos de esquerda, há que se falar, né? Partidos mais ligados a essa, enfim, tendência mais progressiva, se é progressista, se é que dá para dizer assim, eu não gosto muito desse termo, tá? Mas que estão liderando isso aí. E é um plebiscito que pode ser votado online, eu já votei, tá? A Elisângela também, o Rafa, creio que também. Eu No botei na urna momento, presencial. é, a que eu vi ontem, hoje, tinha 50 mil votos, tá? Já online. Aí vocês vão me dizer, tá, mas para aí, 50 mil votos Se juntar Carlos Barbosa e Garibaldi, tem mais gente do que isso, entendeu? Nós estamos falando de Brasil.
Eu concordo, mas tem que ver o seguinte, isso não vai aparecer na Globo, tá, pessoal? Isso aí não vai aparecer no S Besteira. Isso aí é um negócio articulado pelo populacho, tá? Pela jaguarada, pelos pobres. Não tem mídia envolvida. A mídia quem faz é nós, tá? Qual é a ideia do plebiscito? Essas pessoas só tem tu vai entrar lá na internet, existem urnas físicas, tá? Até onde eu sei não tem aqui em Bento, né? Mas existe a Tem agora. possibilidade de votar. Existe a possibilidade de votar online. Tem duas opções ali. Você vai marcar um X ali, concordo, tá? Concordo com o fim da escala 6x1, tá? Ou seja, aquela escala que você trabalha 6 dias ali e folga 1. Aí como é que vai ser a partir de agora? Tu vai ter direito a 2 dias, né? 5x2. E já vou adiantar, já vou falar mais sobre o assunto. E a outra eu concordo que pessoal que ganha mais de 50 mil reais mensais, né? Mensal, pague mais imposto, para que quem ganha menos de 5 mil fique isento. Tá? Porque o que ocorre? Existe um projeto, tá, em nível adiantado já, de mudar um pouco as regras do imposto de renda. Atualmente, a maneira como funciona, isso não foi este governo que inventou, tá? Que diga-se de passagem, quem ganha 2 mil e poucos reais ali, eu no caso, tá? Vocês, todo mundo aqui, recolhe imposto de renda. No nosso caso, que somos profs, isso eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar em declarar, só ele já vem descontado na minha folha, tá? Eu faço isso sem esforço. Eu pago o leão sem esforço nenhum. O governo já me tira automático. Isso quando a prefeitura me paga, vem ali no meu contra-choque, tá? Aprovado esse projeto, tá? Eu não pagarei mais o imposto de renda. Tá? Então, para mim, cara, meu caso pessoal, particular, eu me considero pobre, tá? Pessoa pobre, ali, né? Trabalhador. Se identifica como pobre. Me identifico, tá? Eu preciso trabalhar, eu e minha mulher precisamos trabalhar 40 horas os dois para a gente conseguir ter um mínimo de dignidade, tá? Conseguir, enfim, sobreviver, tá? Então, eu sei que tem gente preocupada, eu sei que tem, porque eu já presenciei isso. Não, eu não li na internet, tá? Que diz que preocupada com o seguinte, mas não podemos fazer isso aí, porque veja, e o pessoal que ganha mais de 50 mil vai ficar como? Vai aumentar a alíquota deles. Eles vão ficar tristes, eles vão. E se essa galera resolve ir embora do Brasil, entendeu? Nós vamos ter uma fuga de milionários. Esse pessoal vai morar nas Europa, entendeu? Lá onde o imposto é muito maior. Exatamente. Onde o imposto é 3, 4, 5, 10 vezes maior que aqui, tá? Então, e tem toda essa questão aí, a galera aí, defensora de milionário, entendeu? Meu milionário favorito, contrária a esse projeto, tá? E óbvio que os deputados, eles próprios, milionários, né? Eles também não estão muito favoráveis a isso aí. Tá? E entra numa outra questão aí, que é uma questão nacional, eu não quero me estender muito, tá? Por vários motivos, mas assim, ó, vocês sabem que para próximo ano que vem já, nós seremos agraciados no Brasil com mais... Agora eu não lembro o número. Eu sei que vai passar de... 13, né? De 518 para 531 nobres deputados federais lá que vão trabalhar muito pelo povo brasileiro, né? Numa escala muito estafante que eles têm, que é trabalha 3 dias e folga 4, 3x4 a escala, tá? Sendo que tu vai na terça-feira de tarde lá no Congresso Nacional em Brasília, os deputados ainda não chegaram.
e quinta de tarde, se tu for lá, eles já foram embora, entendeu? Tudo com passagem de avião paga por nós, no caso, pelos contribuintes. Paga, inclusive, por esse pessoal aí que está com muito medo de impactar, né? De começar, enfim, de aumentar IOF, de começar a cobrar imposto mais caro desse pessoal aí rico, né? Isso aí vai trazer um grande problema na visão deles, tá? Então, eu vou deixar vocês falarem também sobre enfim, a visão de vocês sobre essa questão aí desse plebiscito que está correndo, tá? Minha opinião, ele vai ser uma amostragem, tá? Mas é importante, quanto mais pessoas engajadas, eu acho que, minha opinião, melhor, tá? Também acho importante ali a gente falar do cenário nacional. Obviamente que para que essas mudanças aconteçam, há que se mexer. E no Brasil, e aí o Rafa vai me ajudar, professor de história, a esculhambação chegou aqui em 1500, quando vieram ali aquelas caravelas portuguesas, encostaram no litoral baiano lá, e os portugueses chegaram aqui, olharam e disseram, olha, nós podemos começar a passar a perna nesse povo. Tá? E passados 525 anos, ela continua, entendeu? E eles têm sido tão bem sucedidos, assim, ó, que às vezes eu me impressiono, eu me pasmo de ver o quanto em 500 anos o povo brasileiro não aprendeu nada. Mas queria também trazer isso para a nossa realidade aqui de Bento Gonçalves. Tá? É minha percepção que nós vivemos, e aí eu sei que eu não sou filho de Bento, Rafa também não, né? Aí tu vai entrar, Elisângela. Mas a nossa percepção é que a comunidade Bento, em geral, ela é bastante conservadora. Tá? Então, quando se fala em mudanças, o pessoal sempre tem um pé atrás. Principalmente quando são mudanças que visam favorecer o pobre, tá? E que, de alguma maneira, vão prejudicar o rico, mesmo que esse rico seja um rico que inclusive existe pouco aqui, tá? Aquele rico muito rico, aquele rico realmente que ganha rios de dinheiro, tá? Então o pessoal é conservador nesse sentido. E aí o que ocorre? Isso implica no nós professores, nossa realidade. Nós temos professores que pensam dessa maneira. Por isso que muitas das ações que a gente tenta promover, e aí eu vou entrar na questão da inércia, não sei se eu estou sendo feliz nesse termo, mas do nosso sindicato, tá? Que já há alguns dias tem tido uma atuação assim, ó, vamos colocar muito discreta nas mídias sociais, tá? Que depois daquela última movimentação ali em favor tentando pressionar, né, o prefeitura, para que aumentasse, para que desse um mínimo, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos de aumento do nosso vale-refeição, que nem isso vai rolar, né? Isso já ficou claro. Depois daquilo ali, que eu estava, o Rafa estava, a Elisângela não foi, né, Elisângela? Aonde? Ele estava doente? Naquela malfadada manifestação que teve, a última, que foi feita lá na frente da prefeitura, pelo aumento do vale, que tinha 35 pessoas. Eu tava lá, saí até nas fotos do jornal da cidade. Não, era uma sexta meio-dia. Que tinha o sanduíche. Não, do sanduíche não. Eu tava Tinha o quase sanduíche. morrendo, tá com o pé na Tinha o cova. sanduíche. Eu comi 2 sanduíches, o Matias comeu 2 ou 3 também, que a gente foi lá comer sanduíche. E eu contei 35 pessoas. Inclusive, eu acho que da Escola Princesa, na minha conta, tinha 6. Tu não tava. Inclusive, assim, ó, Escola Princesa, um monte. Tinha mais gente do Princesa que do Benini, tá? Né? Não sei se eu conto. Eu não sei se eu conto 2 vezes, no caso, tá? Mas eu me incluindo como princeso,
Vamos botar, tinha 7 comigo, tá? Então, depois daquilo ali, ficou assim, ó, o sindicato parece que ele se deu de conta de que o povo não quer, ele não está se importando com isso, entendeu? Não existe uma vontade do servidor de se mexer para garantir seus direitos, para ter uma melhora mínima. A gente já falou disso em outros episódios, né? Já, eu tô sendo inclusive repetitivo aqui. Os nossos colegas, servidores, concursados, que é desse povo que a gente está falando mais específico, Sim. né? Sim. De ficarem aguardando. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem poderá nos salvar? Tinha 35 pessoas lá, entendeu? E tu tem toda uma categoria imensa, vamos falar a nível de magistério, né? Que reclama o tempo inteiro de tudo. E na hora de se movimentar, não se movimenta e espera que alguém faça. Aí eu ouvi muitos colegas de várias escolas, enfim. Porque eu tenho medo. Porque eu tô no estágio probatório. Porque não sei o quê. Gente, medo a gente tem o tempo inteiro. Só que assim, enquanto tu tá ali com medo, a arma dos gestores é o medo da gente. Enquanto a gente tá com medo, nós estamos aqui os 3 botando a cara a tapa. Vamos ser processados? Com certeza. E juntos ainda dessa vez. Não vou ser sozinha. Não, né? É processado por falar a verdade, mas no Brasil cabe, né? Invento pior ainda. Né? Só que queria falar, a inércia do povo é desesperadora. O silêncio ensurdece a gente, porque é uma galera que não se mobiliza, não se movimenta. Aí, né, depois que aquele vídeo que a gente gravou com a colega de Caxias, tu vê, Caxias se mexeram. Se mexeram quem se mexeram? Servidor, professor, o povo foi pra rua, paralisou. Mas, Bento, as pessoas estão naquela assim, vão me descontar o vale. Cara, teu vale não vai aumentar. E eu torço que diminua o vale. Agora eu tô nessa também. Sim. Tem que diminuir o vale, sabe? Porque o povo diminuir não vai, mas aumentar também não, tá? Aí que tá. Então a gente vê toda uma situação por culpa nossa. É como os comentaristas aí falam, é culpa nossa do servidor que tá acontecendo tudo isso. É bem feito pra gente. Tem que ficar pior ainda, sabe? Dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá entrando, os nossos colegas, dando uma olhadinha, tá? Eles entram, dão um oizinho assim e estão passando. Então, só pra dizer que tem algumas pessoas. Tem. Eu concordo com vocês, sim, pessoal. Mas, também a nossa categoria, se vocês lembrarem, lá no começo do ano, mobilizou bastante. Isso aí. Na Assembleia, né? lá na Câmara de Vereadores, na ocupação da Câmara. Mas a maneira que a coisa foi sendo conduzida foi levando as pessoas a se desmobilizarem. Total. E aí teve aquela decretação de greve. Ainda estamos em estado de greve. Ainda estamos. Não encerrou isso aí. Não teve uma assembleia que disse que encerrou, né? Então eu acho que a gente teve esses fatores aí, né? Que agravou um pouco a nossa situação. Porque não é todo mundo que tem a disposição, né? Para ficar em cima desses assuntos. Fato é que a gente está nesse pé aí. Por isso que antigamente a gente tinha os representantes de sindicato, né? Que era aquele grupo, um escolhido de cada escola, para ir para reunião, pegar informação. A gente tinha isso, que mantinha a categoria atualizada das informações, né? Os profs, os setores, enfim. Todo mundo ciente do que estava acontecendo. Mandava informação para a gente repassava, e isso mantinha uma mobilização pequena, mas mantinha. E a gente falou disso na última reunião que foi online, na Assembleia, de ser retomado isso, né? Então, fazemos mais nós aqui, os 3, botando a cara para bater, e mobilizar do que o grupo maior que seria, né? Da ação sindical de todo mundo participar. O que enfim, que eu acho? Nós, ano que vem, teremos um ano eleitoral, né? Eu acho ainda, nós estamos no meio do ano, esse é o ano que os políticos, de maneira geral, vão aproveitar
para fazer mudanças impopulares. Isso eu estou aqui devaneando, tá? Devaneando. Mas se eu fosse um gestor, fosse pré-candidato, eu ia tentar fazer esse ano. Por quê? É ruim para mim tomar, por mais que eu tenha a cidade na mão, digamos assim, tá? Aquelas pessoas, mídia, enfim, pessoas, a galera influente da cidade na minha mão, eu não vou querer fazer coisas impopulares durante, em plena campanha. Tá? Então, eu tenho, confesso para vocês, tá? Abrindo meu coração, eu tenho bastante medo que até o fim do ano mais coisa venha por aí. Tá? Uhum. E aí eu vou aproveitar esse gancho para entrar num assunto que a gente tem sido muito cobrado, né, Elisângela? Que é um posicionamento referente ao... nossos sim, ao projeto, as alterações que com relação ali ao provimento democrático, né, as eleições de direção das escolas. Tá? Nós entrevistamos aqui nos Profiscast, quem assistiu os outros, colegas de outros municípios, de outras prefeituras. Tá? E o que nós tínhamos muito medo, nós três, tá? É que a Prefeitura de Bento tomasse iniciativas que outras prefeituras tomaram, inclusive em Porto Alegre, de colocar interventores, de nomear assim, meio assim, goela abaixo, diretores, diretoras, tá? E de encontrar ali, porque para dinheiro para pagar advogado eles têm, encontrar brechas legais ali que permitissem que a gente, que o prefeito escolhesse, indicasse as direções, tá? Porque é do meu entendimento que a comunidade tem que ser ouvida, ela tem que poder escolher. Fato é, por exemplo, na Escola Princesa, onde eu trabalho já há bastante tempo, desde 2019. Eu já passei, estou na terceira diretora lá. Tá? E sempre é chapa única. Por quê? É raro quando tem mais de uma chapa. Porque não tem tantos profs assim que querem um abacaxi do tamanho de uma direção de escola, ou de uma vice-direção, que é um abacaxizinho, ele só um pouquinho menor. Tá? É metade do abacaxi, no caso, que eles te entregam. Então, não é todo mundo que quer isso. Acaba que muitas vezes a prefeitura tem que indicar, mas a comunidade tem que ter o direito de escolher. Para isso, o nome do troço é provimento democrático. Tá? Mas o que a gente viu? O projeto foi encaminhado para a Câmara sem discussão nenhuma com a comunidade, do modo como a Prefeitura de Bento está se acostumando a fazer. Né? Encaminha lá, sabe que vai ser aprovado, porque qualquer coisa que o Executivo mandar para a Câmara de Vereadores, como os vereadores são tudo lacaio do prefeito, com exceção ali de 4, 5, pode ser o projeto mais absurdo do mundo, ele vai ser aprovado. Tá? Então, obviamente, foi aprovado. Né? Mas o que me deixou um pouco mais tranquilo, no meu caso, li o projeto, não me debrucei, até porque eu não conhecia a maneira como estava a redação antiga, mas o que mudou? Me ajudem. Elisângela, eu sei que tu deu uma olhada rápida. Vai ter... Tá, não, eu acredito. Vai ter que ser feito um curso. Isso. Tem que ser feito um curso, tá? Então, não basta eu querer cedir. Claro, tu tem que ter formação, né? Na área. Não vamos pegar qualquer um Não, vem cá, tu tá passando na rua aí. Não, tem que ter formação dentro da área. E aí, tu tem que fazer um curso. Como vai ser esse curso? Enfim, isso aí eu acredito que vai ser, oportunamente, vai ser falado. E o que vai mudar é que a gestão vai aumentar um ano. Então, os próximos DIRES, que serão escolhidos ainda esse ano, vão ter mandato em vez de 3, 4 anos. Eu acho bom, por um lado, porque permite que se faça um trabalho mais a longo prazo. Agora, por outro, sabendo o desgaste que se tem numa direção de escola,
eu reconheço que aumenta muito o desafio, tá? Daquelas pessoas que querem ainda, né? Que têm interesse nisso, tá? Não é meu caso, por exemplo, né? Até porque isso é uma coisa importante de se frisar. A população não sabe disso. Nosso trabalho na escola, nós, professores, tá? Pessoal que trabalha em escola, eu que sou pedagogo de formação, tá? Me formei, estudei 4 anos num curso superior para dar aula, ser professor, tá? Alfabetizar, ensinar português, matemática, né? Ciências sociais, história, geografia, ciências. Eu gosto de estar dentro de sala de aula, dando aula, ensinando crianças. Eu realmente me sinto feliz com o que eu faço. Tá? Tenho prazer nisso. Tem desafios? Estou feliz o tempo inteiro? Não tem frustração? Claro, não é claro que não. Tá? Os desafios são inúmeros. Tá? Mas assim, ó, eu gosto disso. Só que o que ocorre? Boa parte do nosso tempo é preenchendo papel, relatório, sistema. Tá? Isso tem aumentado assim, ó, exponencialmente. Desde a pandemia, isso se implementou um controle, registros que tomam boa parte do tempo do professor. Agora, quando se fala de direções de escola, bom, aí nós estamos falando de profs que, na prática, são auxiliares administrativos da prefeitura, que fazem trabalho de RH, de auxiliar administrativo, tá? de controle financeiro, que aquele bando de desocupados CC que tem lá dentro da prefeitura, uns por cima dos outros, não fazem. Tá? Aquele cabide de emprego não faz. Então, o que ocorre? Como ninguém lá dentro faz nada, onde é que estoura isso aí? Quem é que tem que fazer o serviço que eles não fazem? Nas escolas, entendeu? E os professores estão dentro de sala de aula. Quem é que tem que fazer isso? Quem está na parte administrativa da escola. Tá? Então, acaba respingando muito desse trabalho para diretores e outros profissionais ali da equipe diretiva e da própria administração da escola. Então, é um trabalho muito sobrecarregado. Tá? Aí alguém vai falar, e eu não tiro a razão, mas houve um implemento das FGs ali de Diri, né? O vereadorzinho chinelo, aquele. Tu lembra, Elisângela? Aquele que falou que ia virar palanque político. Que, inclusive, eu tenho vergonha de dizer que aquilo é professor. Eu me envergonho. Eu fico com vergonha. Ele não é professor, ele fez licenciatura. Tá, ele fez uma faculdade na nossa área, mas tá escrito lá, ele tem fico com vergonha igual, tá? Assim, ó, me racho a cara, tá? Ele não aprendeu nada. Mas esse cara aí, né, vai falar depois, não, mas veja o quanto a prefeitura é excelente. Ela aumentou a FG das dívidas. Sim, primeiro porque com tudo isso, se tu não falou, ninguém vai querer, entendeu? Mas, enfim, da minha parte era isso, tá? É o que eu acho a respeito dessas alterações aí. Eu esperava muito pior. Tá? Eu acho que vejo uma possibilidade, de fato, não que isso seja assim, ó, que o foco, vamos melhorar a educação, mas que de fato não vai ser tão ruim quanto a gente esperava. Na verdade, eu tava antes da gente começar, eu fui reler o projeto, eu já tinha dado uma passada de olhos e fui ler de novo para tentar organizar as ideias, né? Para o pessoal entender, os nossos fãs, seguidores, haters, principalmente os haters, né? Que tem bastante aí acompanhando. Que bom, sejam bem-vindos sempre, nossos haters. Haters e perseguidores. Gostamos de ter a visualização de vocês. Hã? Não conheço nenhum. Ah, gente, eu conheço. Eu não tenho nem lovers. Para ter haters, tem que ter lovers. Eu não tenho nem lovers. Eu tenho. E aí vocês estão se associando comigo, vocês vão ter também. Muito menos haters, tá? Mas beleza. Ó, aqui tem o Diego, meu irmão, no caso, né? Tá comentando aqui que comentar que o FG mal dá para
custear a gasolina das DIRES, ir para frente e para trás, levando, buscando coisa em volta. Isso também é uma verdade, porque esse povo de direção tá sempre em volta, né? Só para SMED 2 vezes por semana tem que ir voltar. Então, e com os preços de gasolina, né? Acredito que seja bem verdade. Para o pessoal entender o que funciona. Provimento democrático, gente, é a eleição de dire da escola do teu filho, do teu primo, a escolinha do teu bairro, tá? Agora, até o momento era feito a cada 3 anos, troca a equipe, nananã. Com a alteração do projeto, as DIRES que forem eleitas, os DIRES, duram um mandato de 4 anos, tá? Para tu se candidatar a diretor de escola, tem alguns objetivos, alguns critérios, que são, tu tem que ser formado numa licenciatura. Para ser diretor ou vice-diretor de uma escolinha infantil, tu tem que ter formação em pedagogia, então tu tem que ser professor, tá? Tu como dire e o teu vice ou tua vice também, tá? Essa equipe tem que ter o curso lá no projeto, tô falando em cima do projeto que tá lá do site da Câmara de Vereadores. Tem que ter o curso de gestão de direção escolar. Esse curso, não sabemos ainda como vai ser, se vai ser feito edital, aberto, a gente não sabe. A gente sabe que os diretores têm as reuniões, as formações deles, mas tem que ver se esse curso vai ser aberto, como vai ser aberto para que todo mundo possa participar. O projeto diz ainda que fez o curso, né, tem o plano de ação para os 4 anos de trabalho, tua chapa, tua equipe, tem que apresentar isso para a comissão que vai ser aberta lá nas vésperas, um mês antes, para a eleição de direção. Nessas eleições, quem vota? Alunos acima de 10 anos, professores concursados, funcionários, aí tem a urna dos pais, a urna dos estudantes, a urna dos professores, tem várias caixinhas para ter o voto lá escrito ainda, xizinho, toda essa situação. Bem transparente, vamos dizer assim, porque não tem muito como tu falsificar aquilo ali, né? Até porque as comissões de eleição são professores da própria escola que participam, então já é um pessoal que está ali há tempo. Para tu te candidatar a uma chapa de diretor de escola, tu tem que estar ativo naquela escola. Então, eu, o Rafa, o Carlos, se a gente loqueasse das nossas ideias e quisesse ser diretor da escola que a gente está, a gente poderia, dentro dos critérios, porque a gente está ativo naquela escola. É feito o processo, a eleição, ok, foi. No caso de escolas pequenas que não tenham pelo menos 5 professores concursados, não pode ter esse tipo de eleição. Tem que ser indicação do gestor municipal, do prefeito. Uhum. Sim. Esse prefeito ele vai escolher gente da onde? Tem uma lista. Vai ser uma lista de pessoas que fizeram o curso, que passarem nesse curso, enfim, finalizarem como vai ser, e vai ter o nome na lista que vão estar aptos a assumir uma direção. Então, escola que não tiver os 5 professores efetivos, já vai ser indicação. Aí foi a parte que me chamou a atenção hoje, que eu comecei a olhar de novo. Por exemplo, a diretora lá da escola vai se candidatar de novo para reconduzir, e se ela tiver tido algum PAD, alguma suspensão, algum problema nos últimos 5 anos, ela não pode concorrer. Ela está impedida. Aí, se aparecer alguma denúncia no meio desse processo, a candidatura é impugnada e vem a indicação. Né, o cargo fica vago ali, vem uma indicação que eu pensei na minha cabeça, do que eu acho, tá? Que seria, assim, o interventor que as outras cidades já colocaram. Porque tu impede esse diretor, neste momento do processo, de concorrer, de seguir, e o cargo fica vago, fica vacância. Alguém tem que assumir isso. E aí, nesse alguém tem que assumir, aí o problema pode acontecer. Mas isso, vozes da minha cabeça. Mas o processo em si não parece ruim. A parte que me parece muito ruim é a parte da indicação. Essa parte da indicação... Fala, Rafa. Não, mas tem um detalhe que tu falou aí, que é nas escolas que não tiver pelo menos 5 professores concursados, então aí o prefeito vai indicar. E o futuro, né, se tudo correr de acordo com os planos dessa prefeitura, o que menos vai ter nas escolas é professor concursado. Sim. Exatamente. Então, sim. Porque cada vez mais gente que é concursada está saindo, né?
E assim, a gente conversa com algumas DIRES, assim, no geral, assim, que a gente conhece, pessoas, muitas pessoas estão só contando os dias para terminar. Tipo, só quero terminar essa jossa, entregar a chave, né, o código do alarme e tchau. Muitas pensam, tenho mais um tempo para me aposentar, vou ficar por aqui me incomodar um pouco do que voltar para uma sala de aula que a gente sabe, mata no peito o que vem. Então, assim, é um vucu-vucu nesse ano vai ter denúncia, vai ter PAD, sindicância, sabe? Famílias indo contra a escola e assim a gente sabe de escolas que de repente as direções vão ter que recuar para não ficar mal na fita com a comunidade. A gente sabe o que acontece. A gente ouve história de tudo. E no dia lá dos congressos, que a gente vai ter que falar disso depois também, nós vamos ouvir mais ainda. Porque os colegas contam essas coisas pra gente, né? Mas eu acredito que a parte da indicação, essa parte da vacância que fala no projeto, isso me preocupa um pouco mais. Abre uma possibilidade ali da prefeitura fazer muita manobra. Uhum. Essa é a ideia. E essa questão das denúncias ali, mas até que ponto isso pode... Porque dali a pouco eu chego lá na SMED, vamos imaginar, eles pegam lá o Carlos, tá? Eu vou fazer uma denúncia aqui porque a Dire da escola tal, ela é colorada e eu acho muito ruim, eu acho que minha família toda é gremista, eu acho ela que tá fazendo um péssimo trabalho, é uma influência, né, para os meus filhos, e eu queria abrir uma denúncia aqui na SMED. Então, para que tipo de denúncia? Uhum. E a fundamentação disso aí. Porque qualquer um pode. Eu posso te denunciar também, o Elisângela. Eu não, denuncio o Rafa agora, eu já fiquei na vista. Né? Não sei. Entende que isso fica. Eu concordo contigo, fica muito subjetivo. Né? Abre bastante brecha para coisas ali acontecerem. Né? Tá? Sim, porque tu pode ir lá fazer uma denúncia e não ter movimentar um processo administrativo, não pode. Sim. Nesse tempo, a candidata fica impossibilitada. Fica impossibilitada de conseguir seguir com o seu, né? Até que abre, porque, gente, eu já passei por 2 sindicâncias de PAD, assim, sabe? Então demora. Chamam para prestar esclarecimento, aí tem que ter defesa, tem que ter não sei o quê. Então é um processo muito longo, muito demorado. Então, nesse período, a prefeitura enfia alguém lá. Literalmente, sim, enfia alguém, né? E aí a gente que tá ali dentro vai ter que arcar com a consequência do que vem. Tá. Uma coisa que encerramos, vocês querem falar mais ainda sobre a questão de... E uma outra coisa, ó. O nosso espaço que está sempre aberto, né? Sim. Nós não tivemos ainda... Nós já tivemos gente de Porto Alegre, de Cachoeirinha, de Caxias, de uns quantos lugares aí. Uhum. Teve uma outra, não lembro onde era. Ninguém de Bento. Tá? Então, por que será, né? Porque ninguém quer participar. Eu convidei um colega que não era da educação, era da saúde, para participar. Daí ele disse que já estavam mirando ele, que ele ia ser enfiado lá pro Cafundó do Judas. E daí só ia piorar a situação dele se ele viesse conversar. Então, assim, a gente tá sempre espaço aberto, que nem tu disse, né, para os nossos colegas de Bento, né, não só da educação, mas das outras secretarias também, que quisessem vir e ter o espaço de fala. Inclusive, se alguém diz, profs, tá tudo errado o que vocês estão falando. Não é nada disso, tá? Assim, pode vir, nos prove por A mais B que não é isso, tá? Que nós estamos super valorizados, porque inclusive eu estou esperando nesse congresso agora, entendeu? O ilustre nosso patrão maior ir lá e para mais uma vez, mais um ano, dizer o quanto ele se preocupa conosco, o quanto ele tá realmente preocupado, o quanto ele é preocupado com os professores, ele sabe que nós somos importantes, e aquela falação de água, aquela encheção de linguiça braba ali, que é aquele discurso político vazio ali que tem todos os anos, né?
O que vocês acham? Vai ter esse ano de novo ou não? Sempre, Eu acho né? que sim, né? É uma Eu pré-campanha, quero né? fazer um comentário aqui agora, botar minha raiva de novo pra fora, que eu sempre faço isso, né? Meta. Vou de novo. Então a gente vai ter 2 semanas de recesso escolar, tá, pessoal? Para os nossos haters e lovers. Como funciona o recesso? As Lovers, nenhum. crianças precisam de tempo fora da escola. Essas crianças ficam com a gente 200 dias, mais com a gente do que com a própria família, tá? Então, desses 200 dias letivos, as crianças vão ter 2 semanas de férias. Nós, Para esquecer tudo o que pouco já isso, sabe. para esquecer o pouco que a gente conseguiu conquistar até agora, né? E aí, nessas 2 semanas, nós, professores, temos formação obrigatória. Tá? Sim. Esse ano a formação vai ser nos dias 21 e 22, segunda e terça, com oficinas lá na UX, né? A ideia das oficinas é boa, porque tu bota ali umas coisas mais práticas, é muito bom. Aí, a minha indignação, tá? Pensa numa novela para se inscrever. É uma novela para se inscrever, porque vem o documento com os links, aí tu tem que clicar no link, aí o link... Eu consegui me inscrever num. Olha, foi difícil. Foi um parto de trigêmeos. Aí fui me inscrever porque eu fui na última formação do mês, a obrigatória, e gostei do curso. Não é sempre que eu gosto, mas eu gostei. Era um engenheiro da computação, uma pessoa assim entendida, falando sobre IA, inteligência artificial. Gostei, o cara fez uma coisa muito legal. Então, e nós, profs, comentando, bah, foi bom, legal, vamos fazer, vamos fazer. Quando chega o link pra gente, que a secretaria manda para as escolas, as DIRES repassam a informação para nós, entro para me inscrever, já não tinha mais vaga. Aí eu olhei os outros cursos lá que poderia ter, nenhum me agrada. Porque são coisas que não são do meu agrado e acabou o assunto. Aí combinei com as coleguinhas ali, gente, vamos pegar pelo menos um curso que todas gostem pra gente fazer junto. Aí peguei um outro curso. Mas eu fico indignada porque os cursos bons que a gente avalia bem, eles não botam vaga suficiente. São as formações continuadas que a gente gosta de fazer, que a gente se empolga, não dá certo. Sabe? Olha, a colega tá falando aqui no chat também, que ela achou mesmo desaforo, porque era um curso bom que valeria a pena. Então, quando os nossos haters ouvirem esse vídeo, que botem mais uma semana de jornada, que seja algum outro momento para ter formação com esse profissional. Porque para nós, enquanto educadores, lidando com as redes sociais, com inteligência artificial, a gente tem que saber o que fazer. A gente apanhou um monte para conseguir entrar ao vivo aqui, porque nenhum de nós é engenheiro dessas coisas para conseguir fazer. E essas formações obrigatórias têm 2 dias. Terceiro dia está marcado congresso de educação. Como o Carlos disse, geralmente congresso vem um palestrante que dá sono, aí tu leva o teu chimarrão, quando era lá no CTG, né? A gente levava o chimarrão, tentava sentar perto dos colegas para ficar um clima mais agradável, né? Para sofrer menos. E depois vem lá o prefeito discursar. Falar da melhor educação, da melhor não sei o quê. E ganhou um prêmio. Teve e ganhou prêmio. Que tu lembra desse ano que Bento ia ficar entre as 10 melhores educação do Brasil? Sim. Pois é, mas depois eu vou falar hoje ainda do negócio do SAERS, tá? Do IDEB lá de Bento. Vamos falar, porque assim, ó, nós estamos bem longe disso, mas bota longe, né? Bota longe. Eu sei que a gente está na pressão porque as crianças não conseguem atingir os índices e a culpa é do professor. O professor não sabe o que está fazendo. Porque o índice. Só que daí na minha sala é quadro de giz ainda. Na minha sala eu tenho criança que tu não consegue trabalhar porque ela tem alguma coisa a mais e não é investigado. A rede multiprofissional não consegue atender. E aí ele vem lá dizer que somos os melhores. E ele vai dizer entre de novo. Entre as 10 melhores. E nós vamos de surpresa para lá nesses dias. Nós 3 já botamos uma ideia para funcionar. Nós vamos fazer surpresinha para os colegas. Isso. Tá. Fala, Rafa. Pode. Não, eu lembro muito bem. O pessoal pode não lembrar, mas eu lembro. O discurso do nosso prefeito no ano passado. Na formação do ano passado. Que muitos pais vinham falar com ele, muitos pais que tinham seus filhos em escolas particulares, estavam trocando para as escolas públicas do município pela qualidade. Porque se deram conta que a qualidade das escolas públicas municipais é melhor que
as particulares. Por essa razão, eles tiraram os filhos dessas escolas. Mentira, eles não tinham dinheiro para pagar. Aí, um ano depois... Né, vem os índices do IDEB. E nós perdemos nossos direitos como professor, como funcionário público. Né? Pelo excelente trabalho que a gente fez, a gente perdeu os direitos assim. Sim. Exatamente. Eu acho assim, ó. Nós tivemos, né, Rafa, assim, ó, uma pilha de gráficos. Tá? Existe um site, né, dentro lá do governo, lá do Ministério do MEC, lá do SAEB, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica a nível nacional. Tá? Existe a parte que é o SAERS, que é nível do Rio Grande do Sul. Tá? E ele se mede os municípios. Tá? Dentro, tá, é 6,2 o índice geral. Ele tá um pouquinho acima do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá? Mas assim, ó, para dizer que vai ficar entre as 10 melhores educações do Brasil, a gente sabe que, enfim, o político gosta de contar um pouquinho de vantagem, mas a gente já deu a solução disso, Carlos. Ele extrapolou demais. A gente deu a solução, a gente disse assim, ó, anos atrás, deixa a gente dar aula. Deixa a gente ensinar como tem que ensinar. Para de meter livro didático goela abaixo que não serve. Deixa a gente usar o material que a gente sabe que vai funcionar. Para de meter projetinho na goela dos professores. Deixa a gente dar aula. A gente quer dar aula. Mas aí o que acontece, Elisângela? O pessoal adora, a educação tem um problema já, que quem gerencia a educação normalmente é gente que não é dentro de sala de aula. Tá? Já começa por aí. Nós já temos esse problema. Eu acho que professor... Olha, as duas profissões aqui, ó, técnico de futebol e professor são as profissões que mais gente que não entende nada entende mais do que nós. Tá? Depois do técnico da seleção brasileira é os professores. Que todo mundo dá pitaco para dizer como é que a gente pode fazer melhor. Tá? Então, assim, ó, nós estamos sendo cobrados. Tá? E aí, como o pessoal adora inventar a roda de novo, eles agora chegaram a uma conclusão brilhante, que tem que trazer as famílias para a escola, né? Acho que a Elisângela caiu até. Então, que o problema todo tá que as famílias não estão participando ali da aprendizagem, por isso que os índices estão caindo, estão despencando, estão lá embaixo. Tá? Eu, Carlos, acho que não é isso. Tá? Mas, como os políticos, o pessoal que resolve, né, acha que é isso, né, acha que vão dar para as escolas uma verba de 3 mil reais, que aí vão resolver, então tá bom, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fala, Rafa. Não, eu também acredito, né, na questão da participação da família, que isso vai possibilitar um melhor aprendizado para o aluno, né, com o apoio em casa, que a gente não tem, porque a educação, assim, de maneira geral, ela é responsabilidade da sociedade como um todo, né? A gente tem que ter cinemas, teatros, bibliotecas, livrarias, e cultura de maneira acessível para todo mundo. Isso vai complementando o trabalho na escola. Né? Claro. Que é o que a gente não tem, né? Sim, mas aí vai dar 3 mil para cada escola e vai resolver o problema que a família não participa. É sério isso. Mas mas que, meu Deus do céu, essa gente tomou água do vaso. E eu esqueci de falar que na nossa escola faltam muitos funcionários, né? Muitos profissionais. Cara... Bibliotecário não tem, faltam professores e falta orientação. Então,
Eu, agora, hoje à tarde, estava vendo ali o Camilo Santana, para quem não sabe, nosso ministro da Educação, tá? Falando sobre o concurso, que nós vamos ter um concurso nacional unificado para professores, que vai sair aí, está saindo agora, né? E temos concurso para o Estado. Então, notem, nós vamos ter um concurso nacional de docência esse ano, e estamos agora com um concurso para o Estado do Rio Grande do Sul. Só que o problema é o seguinte, eu não li o edital, não sei se algum de vocês leu, o concurso para o Estado tá 2.200 ali, parece que é o piso que eles estão oferecendo. O que ocorre? Eles estão abrindo concurso, mas minha opinião, tá? Não estão atacando a raiz do problema, o cerne do problema. E outra, a nível federal, o que eu vejo? O Ministério da Educação despejando dinheiro, toda semana quase eu vejo lá postagem do Camilo Santana, destinei tantos milhões, bilhões, para estados e municípios. Para estados e municípios fazerem o quê? Esse dinheiro nunca chega nas escolas, nunca chega em nós, professores, tá? Esse dinheiro some, tá? Então, de maneira geral, e o que está ocorrendo na prática? Os estados, incluindo este nosso aqui, e os municípios, uma boa parte do Brasil, estão usando esse dinheiro, tá? Vou deixar em aberto, e estão promovendo a galope um projeto de terceirização da educação, que já começou há anos, então nós já falamos muito, eu não quero ser repetitivo aqui nos vídeos, tá? Mas para quem não viu os anteriores, que isso começou lá atrás, com a contratação de merendeira, de secretário de escola, de porteiro, de tudo terceirizado, que é o que nós temos aqui em Bento, tá? E o merengue desse bolo de cocô, ele os professores também serão terceirizados, né? Eles são contratados, né? Uma boa parte, contrato temporário, mas num futuro próximo, isso já acontece lá no Paraná, esse movimento já está bem mais adiantado, tá? Eles são terceirizados, os professores são contratados, isso é pago com dinheiro público, tá? Mas o órgão público contrata e uma empresa terceirizada falcatrua contrata, subpago, subcontratado, gente, mão de obra barata, que trabalha um mês, 2, 3, arruma um emprego no supermercado e troca de emprego, tá? E vira essa palhaçada toda. Essa é a ideia, esse é o projeto, tá? Esse projeto não é novo, tá? Darcy Ribeiro já falava que a educação, a crise da educação brasileira, nas palavras dele, né, ela não é uma crise, ela é um projeto. Tá? E eu super concordo, né? Darcy Ribeiro é um antropólogo, um dos caras por trás dos CIEPs lá, né? Do projeto aquele lá do Brizola no Rio de Janeiro, com um trabalho muito consolidado com relação à educação, ele falava isso. E 30 anos, 40 anos depois que ele disse isso, continua super atual, né? Isso está sendo levado muito a efeito. Só que aí o que vai acontecer? No momento em que a educação, que nós vamos ver, tá, ainda isso acontecer, nossos filhos mais, ela for totalmente terceirizada, quem vai estudar é quem vai ter saúde quando acabar o SUS, quem vai ter escola quando acabar a escola pública, tá? Como nós conhecemos, quando ela virar uma escola privada pública, que o prédio vai ser público, mas tudo lá dentro vai ser privado, vai ser quem tiver condições, tá? E quem não tiver condições vai ficar à margem, vai ser... Na verdade, nós estamos avançando, retrocedendo. Nós estamos retrocedendo anos e anos e anos. A tecnologia está avançando, mas a maneira, a organização toda, social, política, ela está, na verdade, retrocedendo. Não sei se vocês concordam comigo. E assim, Guris, uma coisa que tu falou ali, eu já lembrei, falou do CIEPs, né? Na época que eu morava na Coab, foi construído o CIEP ali, né? Agora virou Anselmo estadual e tal.
A questão que vai ficar muito gritante pro próximo ano, ainda nesse e pro próximo, a questão da educação integral em Bento, que abre mais uma pro Isso é próximo, um né? sonho, isso é um devaneio, é Que uma os loucura. nobres parlamentares eleitos pelo voto comprado dos povos de Bento, né, que a gente sabe, e eles votaram lá, enfim, para fazer o turno integral em Bento. A gente tem uma escola de Beleza. turno integral na cidade, né? Os alunos estudam de manhã e de tarde estão lá. A gente tem as escolas, na nossa escola, na Escola Princesa, tem 2 jardins de turno integral, as crianças ficam o dia todo, né? Sim. E é uma ideia muito legal. Nossa, as crianças vão ficar o dia todo na escola. Os pais vão ter onde enfiar os filhos para não ter que pagar babá no contraturno. A ideia é boa, Isso? sim. A ideia do turno integral, na teoria, ela é linda. A criança estuda de manhã, de tarde tem oficinas, tem cursos, tem várias coisas, né? Na teoria, isso funciona muito bonito. Dar a oportunidade para os estudantes abrirem o seu currículo, as suas possibilidades, né? Eu lembro quando eu era criança, lá bem muito tempo atrás, tinha o centro ocupacional, que a gente ia de manhã e de tarde ia na escola, ou quem, né, turno contrário. E ali tinha de tudo, que era curso, oficina, aprendia a fazer crochê, tricô, cozinhar, limpar, e era pra gente se manter ocupado, né? Mas era um contraturno como hoje a gente tem o SEACRE, o SEST, essas coisas assim que as crianças vão, né? E aí se falou de fazer o turno integral, qualidade na educação. Não. Os nossos pequenos lá da Escola Princesa, chegou prof de corpo, gesto e movimento, que seria a educação física para os pequenininhos, esse mês que passou no final do mês. Chegou uma prof efetiva. De tantas profs que foram nomeadas, chamadas de educação infantil, que não assumiram. Que passaram, viram que perderam todos os direitos e não veio ninguém. Aí, em junho, chegou profissional para atender essas turmas. De manhã. De tarde, eles continuam sem ter o atendimento de uma prof. Tem lá as monitoras, as auxiliares, as atendentes que dão o sangue por aquelas crianças. Mas elas não são as profissionais na qualidade de especialistas para fazer atividade com eles. E cadê a qualidade da educação? Como o Carlos disse, vão jogar dinheiro nas escolas porque eles acham que jogando dinheiro, dando um bolo, um café, uma palestra, vai resolver o problema. E não vai resolver o problema assim. Não é assim que se resolve o problema dos baixos índices. Por que Aveline, Vânia, Anselmo são escolas que estão sempre no topo? Vai lá ver por que eles estão sempre no topo. E vai lá ver por que o Princesa, o Benini e o Fenavinho estão sempre embaixo. Olha a realidade dos lugares. Olha a realidade das pessoas que estão ali. Isso ninguém quer olhar. É o olhar que não se tem, porque não interessa, não ganha voto, né? Tem a colega aqui dizendo aqui, ó, a vaga tem, o turno integral tem, só faltam os profissionais, realmente não tem gente. E vai ter cada vez menos gente até que chegue o ponto, como o Carlos disse, vamos privatizar que é o jeito. Sim. Eu vou acrescentar uma questão importante aí para essa colega que mencionou isso, que vaga tem. Depende, vaga não tem, às vezes. Por quê? E aí eu não vou adentrar os meandros desse assunto, mas a prof. Elisângela sabe a situação da Escola Princesa, do prédio em si. Tá? O prédio, a estrutura física. Muito precário. Muito precário. Nós estamos falando de precário mesmo, tá? Bom, quem achar que não, vai lá e olhe com seus próprios olhos. Eu não vou mencionar aqui, tá? Mas não. A Escola Princesa, por exemplo, que tem os jardins integrais, ela não tem condições estruturais de abrigar turno integral. Ela não tem os profissionais, de fato, mas ela também não tem estrutura. Tá? Tem outras escolas no município, mais novas, por exemplo, o Benini é uma escola que tem 30 anos, o prédio. Tá? Então, que já tem suas deficiências ali, tá? Mas estruturalmente o prédio é bom, porque é novo, foi feito, enfim, mas o Princesa, como eu acredito que não seja a única, ele não tem condições estruturais de ter um turno integral. E minha Dá opinião um exemplo assim, ó, para o pessoal entender o que é estrutura para ter um jardim integral. Tem que ter a sala de aula deles e tem que ter pelo menos banheiro adaptado para criança pequena. Nós não temos nem banheiro direito.
O banheiro nosso lá, às vezes, dá uns acidentes, lá tem que interditar. Aí pensa que o banheiro para as crianças pequenas tem que ser um lugar separado, para eles não ficarem circulando pelados pelos corredores. O que acontece? Eles são pequenos ainda. Então, e essa estrutura, as escolas não têm. Não tem. Então, assim, ó, turno integral em Bento, na rede municipal, eu acho assim, ó, claro, respeitando a realidade das escolas, mas na minha opinião, chega a ser ridículo falar disso. Tá? Chega a ser ridículo. É um abismo tão grande entre a realidade como se a situação que está e falar em turno integral, que eu acho absurdo, tá? Agora, tem um assunto ainda que eu gostaria de mencionar, a gente está se estendendo muito ali, eu nem sei quanto tempo tem, mas já passou de 1 hora já, bastante. Se fosse no outro negócio, a gente já teria que encerrar na marra. Que é a questão ali que me chamou a atenção, que uma das escolas, a Diri postou lá o link, que postam todos os anos, né? Para o pessoal que tem interesse em regime suplementar. Tá? Esse é um assunto que professor Carlos, mas o senhor está com Alzheimer, o senhor está sempre falando a mesma coisa aqui, mas assim, ó, não é interesse do sindicato falar sobre isso, tá? Não é interesse de ninguém, só nosso, que fazemos suplemento porque eu preciso desse dinheiro. Me faz muita falta. Tá? E teve um impacto grande no meus boletos que eu tinha que pagar, no meus crediários, tá? A hora que, trabalhando a mesma coisa, o meu salário diminuiu de um mês para o outro, que foi agora de abril para março para abril, né? Que deu aquele revés ali. Eu continuo fazendo tudo igual e o meu rendimento diminuiu. Por quê? Por causa de uma jogada ali, tá? Que a prefeitura diminuiu a maneira como ela calcula esse suplemento. Eu já expliquei aqui. Eu confesso para vocês o seguinte: quando isso aconteceu, Elisângela, colegas me procuraram. Ah, que absurdo, meu salário diminuiu R$ 1.000. Colega que eu nunca vi numa manifestação de sindicato, que eu nunca vi fazer absolutamente nada, a não ser reclamar para mim, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Tá? E o que ocorre? Aí agora eles botaram lá o link. Tá? E eu estou fazendo, já estou prevendo uma ginástica aqui, da maneira como está, eu, Carlos, não tenho interesse mais em fazer suplemento, tá? Porque eu acho uma palhaçada isso aí, tá? É um esculacho tão grande como professor, tá? Na prática dizer assim, ó, vocês são número, vocês não são nada para nós, tá? É um esculacho tão grande, eu me recuso. Tá? Então, eu não vou, como de fato ignorei o link lá. Eu sei que na prática as DIRIs, elas, como é uma coisa que todo mundo sempre quer, né? Elas mais ou menos já contam ali com a galera. Tá? E eu, particularmente, inclusive comentei com vocês, eu acho que 90% dos colegas vão continuar fazendo suplemento. Tá? Mesmo se aí agora, o ano que vem, a prefeitura vai fazer assim, ó, eles vão mandar de novo um outro projeto lá para os vereadorzinhos, esses de Araque que tem lá, e vão dizer assim, olha, a partir de agora vai ser assim, ó, cada hora suplementar nós vamos pagar R$ 50, tá? E no fim do mês, e vai ser isso aí. Tá? E vai valendo agora. A partir de agora, o projeto aprovado, agora nós já encaminhamos para a Câmara. Os vereadores, como estão tudo nosso aqui, já aprovaram, com exceção de 4 ou 5 ali, do Escusa, do Bolsonaro e o Gabriel, não sei mais quem. Todo mundo adorou essa ideia de pagar 50 pila para vocês, que vocês têm mais do que se ferrar, e vai ser isso aí. E o pessoal vai reclamar. Nossa, que absurdo, e vai continuar fazendo suplemento igual, tá? Então, dito isso, pessoal, é o que eu tinha para hoje, tá? Fala, Elisângela. Falando dessa questão do suplemento, para quem não entende, seria a nossa hora extra, tá, pessoal? A gente que é concursado, a gente não pode fazer hora extra, a gente faz o regime suplementar, tá? Que são as horas extras. Legalmente, a gente tem que dar 14 horas de aula, nosso concurso é para 20 horas,
6 horas são para planejamento, corrigir prova, atender paizinho e mãezinha, ir para reunião, fazer curso, nananã, tá? A prefeitura de Bento, uns anos atrás, colocou 14 períodos para gente que é prof de base, né? 14 períodos passou para 16. Então, porque tinha que ter mais tempo do prof titular com as crianças em sala de aula. Mas daí, guris, me corrija se eu estiver falando uma asneira muito grande que eu aceito que me corrija. Depois que foi tirado, nós tínhamos então, nesses 6 períodos que o prof está fora da sala, as crianças tinham 3 componentes de aula diferentes. Inglês, educação física, ciência aplicada ou alguma outra disciplina diversificada. Eles tinham essas 3 matérias além do prof. Depois que foi tirado, eu senti, enquanto prof de base, que eles decaíram na aprendizagem. Porque eram 3 matérias, componentes de primeiro ao quinto ano, que agregava, porque era primeiro e segundo era literatura e musicalidade, que o prof entrava e fazia umas coisas diferenciadas. Terceiro e quarto, eles tinham lá ciência aplicada, educação para o pensar, tinham outras disciplinas, não só com o prof. Me parece que aquilo expandia a mente deles, sabe? Eles gostavam ou não, tocava o terror no dia da diversificada, eu sei porque eu fui prof de diversificada. Mas depois que se tirou e veio com a ideia de que o prof tem que estar 16 períodos com ele, com as crianças, diminuiu o rendimento. Os índices só foram caindo. E aí eu tô suplementando na escola de tarde, lá no General Rondon, cobrindo uma licença de uma prof, e eu vejo aquelas crianças, é uma escola menor, uma realidade diferente, mas eles são muito avançados, porque eles têm realidade diferente do interior. As escolas que mantiveram por um tempo as 3 diversificadas, os alunos continuaram rendendo. Quando cortou para todo mundo, o prof ganhou suplemento e o aluno ficou mais 2 períodos com aquele prof. E só. Eles têm agora inglês e educação física, ou educação física e uma outra diversificada. Mas eles não estão rendendo. E o suplemento, como o Carlos disse até mês passado, antes, valia a pena essa hora extra, porque o valor que a gente recebia. Agora não vale mais a pena. Então, para o ano que vem, vai ter gente reclamando e vai suplementar de novo. Sim. Mas eu convoco os meus colegas profs de base, não aceitem. Não quero. Ponto, resolvido o problema. Ah, o prof tem um pouquinho de consciência, vai ver, isso é importante. Se todo mundo negar suplemento, eles vão ter que mexer nisso de novo. Mas todo mundo. Olha. A gente, é uma utopia, Carlos, não desmancha minhas ideias. Não, é utopia. É utopia. Uhum. Né? Tá. Mas assim, mesmo a área 2, que é a área do Rafa, pega o suplemento, vai cobrir, aí tu é da geografia, tu tem que dar história, ensino religioso, tem que dar arte, tem que dar não sei o quê, para completar a carga horária, porque a prefeitura não contrata um professor novo. Sim. Sabe? Ah, porque vai precisar de 2 períodos. Tem colegas que a gente sabe que são nomeados que ficam em 5 escolas quicando ao longo daquele ano para cobrir esses períodos. Que desaforo é esse, gente? Reorganiza essa bagunça, sabe? E deveria ser feito assim. Então eu vejo que muito disso refletiu lá nos nossos alunos também, tá? Só para... O que vai acontecer se vários começarem a não pegar o suplemento, vai ferrar mais com quem ficar com o suplemento. Porque dali a pouco eles vão querer que tu faça 2 horas no São Roque, lá no não sei aonde. Agora tu te vira, tu pega teu carro e vai cumprir 2 períodos lá na casa do chapeleiro, entendeu? Vai criar umas situações assim, de repente, tá? Mas eu sei que a prefeitura não está preocupada com isso. Tá? Não, porque vai ter sempre os idiotas que vão lá e vão aceitar. Tá? Mas era isso então, pessoal. Acho que apesar do transcurso aí, funcionou nossa live aí. Depois a gente bota o link lá no Profiscast e já agradeço aí o pessoal que assistiu, nem que foi aí 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 1h30 nos aturando, tá? E já agradece os haters que vão assistir depois. Os haters que passaram de passagem, que assistiram um pedaço, os que vão ver depois, tá? E vão discordar de tudo, são bem-vindos. Os lovers, que é 0, tá? Também, tá? E nós
não somos aqui os donos da verdade, isso aqui é um contraponto. Tá? É a nossa percepção, que trabalhamos com isso, que estamos dentro da escola, que somos professores de formação, fazemos isso porque gostamos, tá? Sentimos muito que vemos que existe um projeto nacional de desmerecimento da nossa classe, tá? Que quer acabar com o serviço público, que quer acabar com o ensino público de maneira geral, tá? Que quer relegar a população que mais precisa disso, né? Aí vem os coaches, né? Vender curso, ensinando a fazer Uber e ficar milionário, sendo que a única possibilidade que essas pessoas teriam de uma ascensão social mínima seria que se elas frequentassem uma escola de qualidade. E esses mesmos estão negando essa possibilidade a ela. Esses mesmos aí que estão defendendo essas palhaçadas aí de meritocracia aí, esses absurdos, essas chinelagens, que eu acho que é a palavra mais adequada dentro do português, chinelagem, tá? Defendendo o desmerecimento dos professores, o descrédito e o fim da escola pública, tá? Isso é um absurdo. É isso, Fala aí, Rafa. Dá o teu veredito, Rafael. Depois dessa do Carlos aí, é isso mesmo. A nossa luta não é para agora. E a nossa luta não é para nós, para o nosso umbigo. A gente está lutando por uma sociedade, por um futuro que, se minha filha quiser no futuro ter um emprego público, que ela possa, né? E todo mundo que está aqui. Sem precisar ser indicada por ninguém. Exato. Segue o exemplo do teu pai, Moema. Não seja indicada por ninguém. Presta concurso e passa em primeiro lugar para ele vir contar pra gente aqui. Faça isso mesmo. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fez aqui pelo meu perfil pessoal, porque o nosso outro deu um ruizinho, mas não nos derrubaram. Não nos derrubaram dessa vez. Então aguardem o próximo Profiscast, se quiserem mandar pra gente aí assunto. A gente sempre tem assunto e a gente continua caçando assunto ainda, tá? Então, muito obrigada. Isso aí, até mais. Até mais, galera.